Um bom dia do Senhor para todos os irmãos. Que a graça, a paz e a misericórdia do nosso Deus esteja com cada um de nós ao longo desse dia, ao longo dessa semana que se inicia. Tudo bem com os senhores? Tem passado bem? Esses dias têm aumentado a nossa saudade, mas também tem aumentado o tempo que a gente tem para se dedicar às coisas de Deus, né? E eu espero que os irmãos estejam fazendo um bom uso do tempo extra que a quarentena está proporcionando. Proporcionando como se fosse um bem, não é um bem, mas, enfim. Esperamos que isso logo se encerre, que Deus tenha misericórdia de nós. Esperamos e devemos orar para que Deus ilumine os nossos governantes, que dê sabedoria para eles gerirem, que refreiem as mãos rápidas que estavam enriquecendo, né, em virtude da pandemia, em virtude de compras sem licitação. Vários desvios já foram pegos, muitos ainda têm que ser descobertos e punidos exemplarmente. Temos também discurso sobre cadáveres, né, usando cadáveres como palanque, a torcida para que vire um caos. Hoje é dia 1º de agosto, era para, segundo as previsões, hoje nós termos 1.200.000 mortos. Falta 1.100.000 mortos ainda. Claro que 100.000 vidas, seja ou não seja por Covid, não é nada para se comemorar de maneira alguma. São vidas que foram perdidas, são vidas que fazem falta para os seus familiares, para os seus amigos, mas muitas delas também têm a bênção e a graça de descansar desse mundo tenebroso. Que Deus tenha misericórdia da nossa nação, que as politicagens possam cair por terra e que Ele tenha, nosso Deus, que comanda todas as coisas e governa todas as coisas, tenha misericórdia de cada um de nós e diminua, não aumente, diminua o peso da sua mão sobre a nossa nação. Irmãos, semana passada nós começamos um assunto que eu quero dar continuidade hoje, quero fazer uma ligação, e nós vamos meditar hoje em Jeremias capítulo 13. Se você quiser abrir a sua Bíblia, Jeremias capítulo 13. Vamos fazer ainda aquele formato, né? Uma pequena meditação, uma breve meditação, e após isso nós passamos aos cultos domiciliares e eu fico aguardando a foto dos senhores. Tá ok? Antes de mais nada, então, vamos orar, vamos ao Senhor, vamos buscar ao Senhor. Curva a sua cabeça comigo. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia que se estende sobre cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela nossa vida, pela nossa saúde, pelo nosso alimento. Obrigado pelas vestes, pelos nossos trabalhos. Obrigado porque mesmo aqueles que estão desempregados, que acabaram desempregados por causa dessa pandemia, em nenhuma dessas mesas há falta de alimento. Tu tens sido maravilhosamente misericordioso com cada um de nós e nós não temos palavras para te agradecer, pois não merecíamos nada disso. Pedimos, Senhor, que Tu possa abrir o mais cedo possível, o mais breve possível, boas portas de trabalho para esses irmãos que perderam o emprego. Pedimos ainda pela saúde de alguns dos nossos irmãos que estão doentes, que estão passando por necessidades físicas. Em especial nós oramos pela Pilar, pela Dora e tantos outros. Pedimos, Senhor, pelos parentes e amigos, conhecidos de cada um da igreja, que estão padecendo sobre alguma enfermidade, seja ela causada pelo Covid ou não, mas que Tu que tem todo o poder, seja misericordioso, alivie a dor, console, conforte e quiçá, se for da Tua vontade,
dê plena saúde a cada um desses. Senhor, nós pedimos que Tu nos ilumine também nessa meditação, para a glória do Teu santo nome. Pedimos que Tu ilumine e dê graça em cada culto domiciliar, cada família reunida, que Tu possa transbordar em amor naqueles que estão sozinhos em casa e que estão também cultuando o Teu santo nome. Que eles não se sintam sozinhos, mas possam se sentir na companhia de miríades de anjos e santos, glorificando o Teu santo nome. Pedimos essas coisas e agradecemos por essas coisas, no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei para os irmãos, eu quero meditar num verso de Jeremias capítulo 13, o 23. E a santa palavra do Senhor nos diz o seguinte: porventura pode o etíope mudar a cor da sua pele? Ou o leopardo as suas manchas? Então podereis vós fazer o bem, sendo ensinados a fazer o mal. Em outras versões, estando acostumados a fazer o mal. Esse verso, ele tem várias aplicações. É um verso que nos ensina bastante, que é usado para muitas doutrinas, mas eu quero meditar num caso específico. Semana passada, nós meditamos a respeito do que é um cristão, algumas características de um cristão, porque às vezes as pessoas não sabem o que é um cristão, e às vezes a própria pessoa que está dentro da igreja há um certo tempo não compreendeu ainda o que faz dela um cristão. Nós vimos que o homem foi feito para a glória de Deus. Não é Deus que é feito para a glória do homem. Deus não foi feito, Deus é, sempre foi, sempre existiu e sempre será. E Ele fez o homem para a sua glória. Vimos que o crente é alguém que foi eleito por Deus, foi justificado por Deus, foi chamado por Deus e depois justificado por Deus, foi glorificado por Deus, ainda que isso seja uma ação que vai acontecer no futuro, mas já é certa, segundo Romanos. E enquanto aguarda a glorificação, ele é santificado por Deus. Ação de Deus, do princípio ao fim, uma ação monergista, que só Deus age. Na santificação ainda há certa sinergia, mas é esse o ponto que nós vamos trabalhar hoje. Essa sinergia, a ação tanto de Deus quanto do homem, a resposta do homem, ela tem uma causa, e essa causa está totalmente em Deus e no poder de Deus. Santificar o que é? Ser santificado é ser separado. Deus é totalmente o outro, é separado. Deus é totalmente o santo. Ser santificado, biblicamente, é ser feito semelhante a Cristo. E essa é a razão da nossa eleição, da nossa salvação, de sermos moldados à imagem de Cristo Jesus. Como que nós somos moldados à imagem de Cristo Jesus? O que nos é utilizado na nossa resposta para nós nos adequarmos a essa imagem de Cristo? A lei de Deus. A lei que não salva, a lei que condena, mas no cristão ela não condena mais, mas ela serve. Cristo nos leva à lei, a lei primeiro nos leva a Cristo, mostrando que nós somos culpados e precisamos de um Redentor, e o Redentor depois nos encaminha novamente à lei, mas ele encaminha a lei agora como nós sendo habitação do seu Santo Espírito e capacitados pelo seu Santo Espírito, podemos obedecer à lei para nos santificarmos, para fazermos boas obras diante dos homens, para que os homens glorifiquem a Deus, para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos, para que façamos ao próximo e deixemos de fazer ao próximo, façamos aquilo que nós gostaríamos que nos fosse feito e deixemos de fazer aquilo que nós não gostaríamos que nos fosse feito. Então, há esse processo de ser santificado, de ser transformado. Nós recebemos uma ordenança: sede santos como eu sou santo, diz o Senhor. E como nós
crescemos nessa santificação é através então dessa obediência à lei. Nós somos transformados. A santificação é um processo que inicia na salvação e ela só se encerra na glorificação, quando seremos despidos da corrupção e revestidos de incorruptibilidade, quando não lutaremos mais contra o pecado, quando não haverá mais a possibilidade de um Filho de Deus pecar, quando toda a poluição causada pelo pecado, o pecado que nós herdamos de Adão, nosso pai, e os nossos pecados, as nossas concupiscências diárias serão de uma vez por todas afastadas de nós. Esse será um dia glorioso, esse será um dia maravilhoso. Então, porque Deus é santo, os seus filhos devem ser santos, os seus filhos tiveram sua natureza mudada. Nós vimos semana passada também que o crente engrandece a Deus, e ele deve engrandecer a Deus, e a forma como ele engrandece a Deus, pois Deus não muda de tamanho, novamente eu digo, ele é diminuindo o homem se diminuindo. Como João disse, importa que ele cresça e eu diminua, e o Batista estava perfeito nessa colocação. Quando nós engrandecemos Deus, nós diminuímos, nós tomamos consciência cada vez maior do nosso imerecimento, da nossa incapacidade, da nossa pouca importância, e tomamos conhecimento e glorificamos o grandioso amor, a grandiosa graça, a grandiosa misericórdia, o grandioso poder de Deus que nos criou, nos fez, nos chamou, nos justificou e tem nos santificado para a glória do seu nome. Pelos frutos nós conhecemos a árvore. Nós vamos até ver isso mais para frente no Sermão do Monte. Mas a árvore ela só vai poder dar um fruto conforme a sua natureza. Essa é uma grande questão, essa é uma grande verdade. Uma macieira não vai dar laranjas. Para ela ser uma macieira, ela tem que dar maçãs. Não se colhem laranjas de macieiras. Uma árvore má só vai poder dar mau fruto. Tiago usa uma analogia semelhante quando ele questiona no capítulo 3, dizendo assim, pode alguém tirar água doce e salgada de uma mesma fonte? Pode uma mesma fonte jorrar tanto água salgada quanto água doce? De maneira nenhuma. Da mesma forma, não pode uma árvore má dar bons frutos, nem uma árvore boa dar maus frutos. Jesus questiona, lá no Sermão do Monte, se pode-se colher uvas de espinheiros. E ele usa um método retórico, onde você faz uma pergunta que exige uma negativa. Você faz uma pergunta absurda para que as pessoas concordem com vocês de forma negativa. Pode-se colher uvas de espinheiros? É óbvio que a resposta que qualquer pessoa que passou no teste do pezinho vai dar é que não pode. Espinheiros não vão dar uvas. Sem mudar, voltando a falar do homem, sem mudar a sua natureza, o homem caído, o homem totalmente depravado, totalmente corrompido, o homem que não é habitação do Espírito Santo, o homem natural que não quer e não pode se inclinar às coisas de Deus, só vai produzir obras más. Ainda que essas obras venham ajudar alguém, ainda que essas obras venham ajudar a muitas pessoas, ainda que seriam obras que nós poderíamos até aplaudir de boa vontade, mas essas obras são más porque elas não são feitas para a glória de Deus, não contribuem em nada para aquele homem, mas Deus se utiliza até mesmo dos vasos de desonra para que o seu nome seja glorificado. Então, sem mudar a natureza do homem, o homem caído só produz obras más. É aquilo que Paulo fala em Romanos 3, evocando e juntando 2 salmos. Não há ninguém que busque a Deus. Não há ninguém que faça o bem. Não há um justo sequer. Não há. Dentro da concepção do homem natural, sem a ação de Deus, não há quem faça isso. Portanto, meus irmãos, o fruto do Espírito é algo que é sobrenatural. E notem uma coisa, não são os frutos do Espírito, é o fruto do Espírito.
aquela sequência, nós podemos até ler aqui, maravilhosa, que Paulo escreve em Gálatas capítulo 5. Notem, mas o fruto do Espírito é, mas o fruto, ou portanto, o fruto do Espírito é. Não são os frutos, não é uma série de frutos, é um fruto. E esse um fruto é amor, gozo, ou uma alegria transbordante, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, ou domínio próprio. Contra essas coisas, diz Paulo, não há lei, porque nessas coisas nós vemos o amor sendo comprovado. Então, veja, o fruto do Espírito é algo que o crente demonstra. Sendo assim, o fruto do Espírito, que são essas características que caracterizam o crente, ele é totalmente sobrenatural. Ele é efetuado no homem regenerado, ele é efetuado de forma natural, através do poder de Deus. Ou seja, é completamente sobrenatural. Para o homem fazer, para o homem querer, para o homem realizar, é necessário a efetuação do poder do Espírito Santo de Deus para gerar esses frutos. Por isso, reafirmo, o homem natural não pode demonstrar essas coisas conforme a Bíblia nos ensina. Ele demonstra uma ou outra característica, e essa característica, se nós analisarmos a fundo, vai sempre estar poluída pelo pecado. Inclusive, no crente, a poluição do pecado também está nas obras. Por isso que todas as nossas obras, nós afirmamos, são contaminadas pelo pecado. Mas, pelo efetuar do Espírito Santo, essas obras são sobrenaturalmente geradas no crente para que ele naturalmente comece a dar bons frutos, não se esforçando, e esse é um ponto que eu quero chegar. E esses frutos, eles são adequados, são bons, são conforme a glória de Deus. As bem-aventuranças, que nós vimos também no Sermão do Monte, elas são características do crente, né? Todas elas são características. O crente é descrito pelas características das bem-aventuranças. Não é que você tem uma e não tem a outra. Não, aquelas características todas são a descrição de um crente. E sem essas características não existe um crente. Sem as características do fruto do Espírito, sendo que o primeiro na listagem é amor e o último domínio próprio, não é uma escala que você vai chegando e começa a amar e no final você adquire o domínio próprio. Você já ama com domínio próprio. Então, são todos descrições do crente. E em alguma medida o crente tem essas coisas. Agora, nós devemos cuidar com uma coisa. Às vezes até dentro de alguns sermãos, algumas aplicações que eu faço, ou aquela forma mais brutal assim que o reformado tem de chamar a atenção e de chamar a ação e de acordar a pessoa e exigir, né, as coisas que a Bíblia exige de nós, aquele jeito mais puritano assim de forçar, ele pode dar uma impressão errada. E ele pode se assemelhar às vezes muito com um cristianismo que ele não é monergista, mas ele é sinergista. É aquele cristianismo que o homem trabalha tanto quanto Deus. Óbvio, nós temos a nossa responsabilidade humana diante da soberania de Deus, mas aquele cristianismo do faça, seja, cumpra, ele é muito perigoso. Se você não entender ao que está subordinada essas ordens, faça, seja, né, cumpra, você pode imaginar em algum momento, e é ventilado isso, né, quando começa aquelas coisas, 5 passos para você ter um bom casamento, 12 passos para você ser um bom cristão,
esse tipo de coisa, ou seja isso, faça isso, você tem que fazer isso, acaba dando uma ideia que o cristão é alguém que faz, que cumpre, que é por si só. Eu faço. E se eu faço, eu mereço alguma retribuição. Eu sou. Eu me mudo. E se eu me mudo, eu não dependo de ninguém. Eu cumpro. E se eu cumpro é porque eu tenho poder para cumprir, para obedecer, para fazer algumas coisas. Eu não dependo de ninguém. Né? Os ateus gostam de dizer que o cristianismo é uma muleta para pessoas fracas. Né? E eu digo, vocês estão errados, não é muleta. Não é muleta, muleta é só uma ajuda. Esse é o tipo de cristianismo onde do faça, seja, cumpra, onde Deus é só uma muleta para te ajudar. O cristianismo verdadeiro não é uma muleta. O homem está morto em delito e pecado, ele precisa de vida. A coluna do homem é a lei de Deus. O homem se move, quer e realiza conforme o efetuar do Espírito Santo. O homem sem Cristo nada pode fazer. Então não é uma muleta, é algo muito superior a isso, não é uma simples ajuda, não é uma coisa que é agregado ao homem. Né? O cristianismo é agregado, acoplado ao homem, e esse homem agora tem um plus, tem algo a mais, né? Tem um bônus. Não, o homem não é. O homem é praticamente um animal responsável, feito à imagem de Deus, que está morto, cego e está correndo em direção ao abismo. E Deus o resgata, o dá vida e transforma seu coração de pedra em coração de carne, escreve a sua lei nesse coração de carne e o faz ser habitação do seu Santo Espírito. O homem é algo totalmente sobrenatural. O cristianismo não é uma muleta, o cristianismo é o que nós somos. Agora veja, esse tipo faça, seja, cumpra, dá essa ideia de que o cristianismo pode ser só algo acoplado ou que nós fazemos pela nossa força, e aí nós temos diferenciações, temos crentes mais fortes, crentes que fazem mais e tal. Queridos, sozinhos nós nada podemos fazer. Jesus deixou isso muito claro em João: sem mim vós nada podeis fazer. Nada podeis fazer. Se nós podemos fazer alguma coisa, então Jesus está errado. A única coisa que nós podemos fazer, porque Jesus está falando ali num conceito positivo, a única coisa que nós fazemos naturalmente é pecar. E ainda assim o nosso pecado está submetido ao poder de Deus, porque ninguém em toda a história do mundo pôde ir além do que Deus determinou. Ninguém pode pecar a mais do que Deus determinou. Nós vemos isso muito claro, só para dar um exemplo, em Abimeleque. Abimeleque, Deus não permitiu que ele pecasse, né, com Sara. Deus segurou. Então, mesmo o homem pecador, o homem carnal, ele está sob o poder de Deus. Ora, se não cai um pardal, se não cai um fio de cabelo, o pecado do ímpio também está sob o controle de Deus. Não que Deus o faça pecar, mas Deus diz igual o mar: até aqui tu vais, as tuas águas vão até aqui, daqui não vão passar. Por isso que eu sempre digo que Hitler, Stalin, Mao, essa cambada de comunista nunca matou uma pessoa a mais do que poderia matar, e também nenhuma menos do que deveria matar para receber a sua punição. Voltemos ao texto. Então, sozinhos nós nada podemos fazer. A responsabilidade que nós temos diante da soberania de Deus, o homem é responsável pelos seus atos, será julgado pelos seus atos, será julgado por aquilo que fala, serei julgado eu por aquilo que estou dizendo hoje, inclusive, mas a responsabilidade, ela não pode ser esquecida de maneira alguma. Todavia, a responsabilidade jamais pode anular a soberania de Deus. Ou nós equilibramos as duas, ou nós temos um cristianismo distorcido. Certa vez perguntaram para o Spurgeon como é que ele conciliava, né, a soberania e a responsabilidade. E ele disse: mas eu não sabia que eles tinham brigado, eu não tenho que reconciliar. As duas andam de mãos dadas juntas.
Mais do que juntas, são gêmeas siamesas. A responsabilidade do homem e a soberania de Deus. Nós, meus irmãos, só podemos fazer o bem, e todo o bem que nós conseguimos fazer, nós só conseguimos fazer pelo poder do Espírito Santo de Deus. Isso tem que estar muito claro. Não existe ninguém como crente bíblico ou crente reformado que dependa tanto do Espírito Santo dentro do cristianismo. Nem pentecostalismo, nem essas versões. Porque essas versões vão dizer que o homem usa o livre-arbítrio para chegar a Deus, e nós dizemos que o Espírito Santo nos trouxe em laços de amor. Ele nos deu fé e arrependimento. Ele nos deu a vida porque estávamos mortos em delitos e pecados. Depois disso, nós vamos dizer que tudo que nós fazemos no poder do Espírito Santo de Deus. É Ele que efetua o querer e o realizar. Então nós somos totalmente dependentes e exaltamos. Calvino foi chamado de o teólogo do Espírito Santo. Repito, sem mim, disse Jesus, vós nada podeis fazer. Então temos que ter muito cuidado com esse faça, seja, cumpra. Ele tem que estar sempre entendido, agarrado, inseparável do poder do Espírito Santo. Nós somos dependentes. E isso muda muito da nossa vida. Lembra que semana passada a gente falou sobre orar, e quando o homem ora é um momento que ele mais está exaltando a Deus, porque ele se diminui, ele pede: Senhor, seja feita a tua vontade, Senhor, me capacita para fazer as coisas. Disso eu quero listar algumas aplicações para encerrar essa meditação. Primeiro, que frutos nós temos apresentado? Nós temos que pensar nisso. Temos apresentado o fruto do Espírito, que é aquela listagem que a gente leu em Gálatas? Temos apresentado as características das bem-aventuranças, das beatitudes que definem quem é um crente? Pacificador, manso e humilde de coração, que se regozija em ser perseguido pelo nome, que perdoa, que é pobre de espírito, não é orgulhoso, manso. O crente, ele é descrito por essas características. Então nós temos que analisar: temos esses frutos? Se não temos esses frutos, podemos até questionar: fomos de fato regenerados? E se você não foi regenerado, se você chegou até aqui ouvindo isso e não foi regenerado, não compreende essas coisas, meu amigo, entre você e Deus, feche os seus olhos, diga: Senhor, eu não entendo essas coisas, eu não consigo compreender essas coisas, eu não consigo fazer essas coisas, mas eu entendi agora que falta alguma coisa na minha vida e me dá isso. E se arrependa e fale com o Senhor e abra o seu coração. É Ele, Deus, quem regenera o homem, quem muda a natureza de uma árvore má, que só pode dar maus frutos, para uma árvore boa que pode dar bons frutos. Segundo, temos buscado fazer o bem para Deus, ou temos buscado Deus para fazer o bem? Isso é uma grande diferença. Olha lá. Então podereis fazer vós o bem sendo ensinados, sendo acostumados a fazer o mal, diz o profeta. Tem pessoas que buscam fazer boas coisas para Deus. Aí vem aquele papo que dá uma grande discussão: não, eu estou servindo a Deus. Eu faço essas coisas para servir a Deus. Não, nós servimos a Deus, ok, servimos aos irmãos, ok, mas esse serviço a Deus, ele é para a glória de Deus. E esse serviço a Deus é no poder de Deus. Então não são oferendas que nós levamos para ser aceito por Deus, não são coisas que nós fazemos para colocar um sorriso nos lábios de Deus, sabe esse papinho? De maneira alguma. Nós não podemos fazer o bem para aquele que é o sumo bem, que é a definição do bem. Nós não podemos fazer algo de bom para aquele que é perfeito e não pode ser servido por mãos humanas. O que nós devemos fazer é buscar a Deus para fazer o bem.
Isso muda a sua oração, isso muda a forma como você encara o seu dia a dia. Senhor, eu preciso do teu auxílio para fazer o meu melhor, inclusive no teu trabalho secular, dentro dos talentos que Ele já te deu, para ser um pai, para ser um esposo, para ser uma esposa, para ser um filho, para ser um aluno, para ser um cristão. Para qualquer coisa que você vá fazer, você precisa do auxílio de Deus para fazer bem. Você não faz bem para Deus, é Ele que te ajuda a fazer o bem. Terceira aplicação, temos fabricado na nossa carne as obras que são do Espírito Santo. Temos buscado de uma maneira carnal fazer aquilo que só pode ser feito pela ação do Espírito Santo de Deus. Dito de outra forma, temos fingido, forjado, feito uma cópia barata, quase que uma mímica daquilo que a Bíblia chama de beatitude, de bem-aventurança, daquilo que a Bíblia chama de o fruto do Espírito Santo. Se temos feito, devemos nos arrepender, porque se temos feito, não passamos de hipócritas. E Deus não precisa disso. E Deus não precisa de hipócritas. Precisa de pessoas que retirem as suas máscaras. Lembram, né? Que hipócrita era um ator de teatro que fingia algo. Tira a sua máscara e diz: Senhor, eu não consigo. Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, me ajuda a fazer. E eu só quero fazer isso para a glória do Teu santo nome. Quarta aplicação. Temos buscado conquistar, merecer ou pagar a graça salvífica. Isso acontece muito, essa tensão no homem, e não pode acontecer, né? Vamos fazer por merecer, né? Eu vou fazer boas obras, vou servir a Deus, porque isso, porque aquilo. Deus me salvou, então eu tenho que pagar isso, eu tenho que fazer algo para Deus, né? Eu já contei aquela história da minha avó, que a minha avó ganhava alguma coisa do vizinho, ela já tinha que dar em contrapartida alguma coisa imediatamente. E nas palavras dela, dito errado, ela dizia assim, para não ficar devendo obrigação. Então nós temos isso com Deus, nós não queremos ficar devendo obrigação e queremos conquistar. Vamos fazer isso para conquistar. Sabe aquelas pregações? Seja como Davi e faça isso. A Bíblia não diz para nós sermos como Davi, a Bíblia diz para nós aprendermos como a Davi glorificar a Deus. A Bíblia nos diz para nós sermos semelhantes a Cristo Jesus e não a Davi ou a José ou qualquer coisa. A Bíblia nos diz não que nós devemos conquistar coisas, mas que Deus nos dará coisas. Nós não merecemos, nós não conquistamos e nós não pagamos a graça salvífica. Nós glorificamos a Deus, agradecemos a Deus e buscamos viver da forma que Ele designa que nós vivemos. E em último lugar, se devemos glorificar a Deus, né? E se essa é de fato a principal finalidade do homem, isso é um ponto pacífico para nós reformados. Nós fomos feitos com a principal finalidade de glorificar a Deus. Se nós devemos glorificar a Deus, se essa é a principal finalidade, e se, como vimos na semana passada, é algo que Deus busca glorificar o seu próprio nome, porque não há nada maior para ser exaltado. Então, busquemos nele, em Deus, tal dádiva. Glorificar o nome de Deus não é algo que você faça naturalmente, não é algo que você faça na carne, não é algo que você faça por métodos, não é algo que você faz, seja, cumpra, não é algo que você conquista, que você merece, que você paga. Você busca em Deus ser semelhante a Deus. Deus busca a sua glória. O homem foi feito para a glória de Deus, e o homem que é feito para a glória de Deus deve buscar em Deus a capacidade, a direção, a força, a limitação, a ousadia, o amor daquilo que ele deve fazer para a glória de Deus. Veja, ame a Deus sobre todas as coisas é um mandamento. Amor não é um sentimento, é volitivo. Ame a Deus, ame ao próximo. Como é que você ama a Deus? A gente não ama a Deus, a gente não ama o próximo. Como é que a gente vai fazer ao próximo aquilo que nós gostaríamos que fosse nos feito? Nós pedimos essas coisas a Deus na oração. Senhor, eu quero
te amar cada vez mais, me ajuda a glorificar o teu santo nome, me ajuda a amar o meu próximo, me ajuda a me amar conforme a Bíblia me manda me amar, não em orgulho, mas me amar diante da perspectiva de Deus, para que eu possa fazer ao próximo aquilo que eu gostaria que fosse feito a mim, né? Para não dar... você gosta de comer demais, então você vai dar comida pra caramba pro próximo porque você quer fazer a ele o que gostaria que fosse feito a você. E aí viram dois glutões com colesterol elevado e blá blá blá. Não é isso. Está tudo ligado e em tudo nós dependemos de Deus. Então busquemos em Deus a dádiva de podermos glorificar o seu nome. É Ele que efetua o querer e realizar, é no poder dele, sem Ele nós nada podemos fazer. Um etíope não pode mudar a cor da sua pele, um leopardo não pode mudar as suas manchas, uma árvore má não pode dar bons frutos, e nós que estamos acostumados a fazer o mal, não podemos fazer o bem sem a intervenção do poder de Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Deus, nosso Pai, nos ajuda. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós sozinhos não somos capazes de fazer nada. Livra-nos do nosso orgulho, livra-nos da nossa irreverência, livra-nos da nossa falta de temor, livra-nos da nossa ousadia de acharmos que podemos apresentar alguma coisa boa a Ti. Tem misericórdia de nós e nos capacita, nos torna iguais a Ti, buscando aquilo que Tu mesmo busca, a glória do Teu santo nome. E nos ajuda a buscar isso em oração, nos ajuda a buscar a obediência em oração, nos ajuda a depender do Teu sobrenatural para que naturalmente nós possamos agir conforme as características das beatitudes, que o fruto possa naturalmente, o fruto do Espírito ser gerado em nós, pelo poder sobrenatural, não pelo poder da nossa carne, da nossa adequação, da nossa obediência relativa, frágil e manchada pelo pecado. Tem misericórdia de nós, Senhor, nos auxilia, não nos deixa sozinho. Cumpre em nós a Tua vontade, faz com que nós façamos a Tua vontade e glorifica o Teu santo nome em nossa vida. É o que nós te pedimos no nome santo de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, vamos agora para os nossos cultos caseiros. Eu guardei essa informação agora para o final, eu já tinha falado no grupo da igreja, mas semana que vem, né, dia 9, nós voltamos aos cultos públicos. Se não mudar alguma coisa, se não o governo não proibir e botar a polícia na rua, dia 9 nós estaremos reunidos de novo no culto público. Claro, com todos os protocolos de segurança, concordando ou não concordando com máscara, nós vamos estar lá com máscara, álcool gel, distanciamento, tudo que precisa, arejado, né? Tudo que precisa e é de direito, guardando as pessoas de grupo de risco, continuem em casa. Infelizmente nós temos que resguardar, e essas pessoas de grupo de risco eu concordo que elas têm que ser resguardadas, mas semana que vem nós voltamos ao formato, querendo Deus, do culto público. Só voltamos aqui a essa meditação e o culto domiciliar, se Deus quiser que assim seja, e Ele mudar as regras dos homens. Mas o nosso compromisso é de retornar, o nosso desejo de retornar, a nossa concordância no presbitério foi do dia 9 nós retornarmos aos cultos públicos. Fiquem com Deus, que Deus abençoe o dia de vocês, que Deus abençoe o culto de vocês. Não esquece de enviar a foto, que Deus dê a cada um dos senhores uma agradável semana, que vocês possam meditar diariamente nessas palavras, no que você tem feito, no que você tem dependido de Deus, e para que você, então, se diminua diariamente e exalte, buscando nele o poder para isso, para que o nome de Deus seja glorificado em todos os dias da nossa vida, enquanto nós aguardamos a glorificação final naquele dia. Fiquem com Deus. Deus os abençoe. Um beijão para os senhores.